Olá pessoal, mais uma aula de bioestatística, agora já abordando o módulo 4. E nesse vídeo, né, melhor dizendo, e nos próximos dois, a gente fala um pouquinho sobre o teste Q quadrado. Tá? Já na formatação aí de resolução de exercício, certo? Bom, o módulo 4 ele trata de uma forma geral sobre teste de hipóteses, né, que é uma ferramenta para você subsidiar você a tomada de decisão, certo? Em questões onde você não tem muita base científica para essa tomada de decisão. Então é formulada uma hipótese a respeito do comportamento de uma população, ela se comporta de uma determinada forma em média, e através do auxílio de uma amostra é verificada se a diferença entre a média da população e a média da amostra, se essa média é significativa ou não, se essa diferença pode ser considerada uma alteração considerável ou ela pode ser desprezada. Né? Sendo assim, então é formulada a chamada hipótese nula, a hipótese inicial. Nessa hipótese nula, como diz o texto aqui, afirma que um parâmetro da população, como média ou desvio padrão, assim por diante, é igual ao valor hipotético. Né? Então, eles afirmam que na média da população ela tem os resultados estão de acordo, certo? E existe também a chamada hipótese alternativa, a hipótese nula, a qual é o contraditório da hipótese nula. Né? Então, se a hipótese nula diz que não há alteração, a hipótese alternativa diz que há alteração, certo? Bom, existem diversas técnicas de estudo a esse respeito. O que a gente vai falar aqui é o desvio, é o teste Q quadrado. O teste Q quadrado ele segue uma receitinha, né? Então, o teste Q quadrado ele parte da formulação da hipótese nula, depois que normalmente vai ser dada no enunciado, e aí vem o nível de significância, que também é fornecido, o grau de liberdade, que é o grau de liberdade, né, que é esse GL aqui, né, ele é feito K menos 1. Quem é K? K é o número de classes ou o número de eventos que ocorrem. Por exemplo, no lançamento de uma moeda nós temos 2 eventos, K igual a 2, certo? No lançamento de um dado nós temos 6 eventos ou 6 classes, então K igual a 6, certo? Então grau de liberdade, K menos 1, grau de liberdade seria assim, certo? Aí definição das regiões de rejeição ou não rejeição, isso na curva, né? E essa região ela é dada através do nível de significância e do grau de liberdade, né? Então, através do nível de significância e do grau de liberdade, a gente vai buscar o valor correspondente aqui na tabela. Por exemplo, se nós temos um grau de liberdade 2 para um nível de significância de 2%, no cruzamento da linha com a coluna, nós temos o elemento, o valor que vai fazer determinar a fronteira entre a região de não rejeição e a região de rejeição. Né? Deixa eu ver se eu me atrevo a construir a curva aqui para tentar deixar um pouquinho mais claro. A curva do Q quadrado ela tem mais ou menos esse jeitão aqui. Né? Se nós encontramos na tabela 7,82, esse 7,82 é isso aqui. Essa região é chamada região de rejeição e esta outra aqui é chamada região de não rejeição, certo? Nem precisava, tá lá, né?
E como é que a gente sabe se está na região de rejeição ou não? Aí nós vamos precisar fazer uma continha, que vai ser dada através dessa expressãozinha aqui. Esse x² aqui é chamado de Qi², certo? E por fim, a gente chega na conclusão, se aceitamos a hipótese nula ou se não rejeitamos a hipótese nula ou se rejeitamos a hipótese nula. Tá certo? Vamos então a um exemplo. Em 100 lançamentos de moeda, observaram-se 65 coroas e 35 caras. Testar se a moeda é honesta para o nível de significância de 5%. Certo? Então, já está feita lá a hipótese, né? Verificar, a gente considera que a hipótese nula, a moeda é honesta, né? O nível de significância é de 5%, o grau de liberdade, como nós temos duas classes, como eu comentei, coroas e caras, o K igual a 2. Então vai ser 2 menos 1, grau de liberdade, 1. E aí nós partimos para a região de rejeição, não rejeição. Para um grau de liberdade 1 e um nível de significância de 5%, no cruzamento da linha com a coluna, a gente encontra aqui 3,84. Está aqui 3,84, certo? Então, se o nosso cálculo der maior que 3,84, ele vai cair nessa região de rejeição, a gente rejeita a hipótese nula. Se ele estiver abaixo de 3,84, ele vai cair dentro dessa região, na região de não rejeição, a gente não rejeita a hipótese nula. Partindo então para o cálculo do Qi², aí nós precisamos de dois elementos, né? Esse Fe que é chamado frequência esperada, então é esperado que tivéssemos 50 caras em 50 coroas em lançamento, mas o que foi observado, a frequência observada, 35 caras e 65 coroas. Então essa diferença do que foi observado para o esperado é que nós vamos verificar se isso é representativo ou não, para dizer que a moeda não é honesta. Então, nesta formulinha, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer as diferenças entre o observado e o esperado. Ou seja, observado menos o esperado, observado menos o esperado. Essas diferenças a gente eleva ao quadrado, né? Essas diferenças elevadas ao quadrado a gente divide pela frequência esperada e a gente faz a somatória de todos os resultados. Isso a gente pode fazer expandindo essa expressão. Então está aqui, ó, né? Fazendo as diferenças. Essas diferenças a gente eleva ao quadrado. As diferenças elevadas ao quadrado a gente divide pela frequência esperada, e somamos os dois resultados. No caso aqui chegou em 9. A gente pode fazer isso, ou pode fazer dessa forma, ou pode fazer através da tabela, né, que eu particularmente acho bem mais simples, né? Então aqui a gente faz faz a diferença entre o observado e o esperado. A essa diferença a gente eleva ao quadrado. Essa diferença elevada ao quadrado a gente divide pela frequência esperada, e somamos os dois resultados, que está aqui, a mesma coisa que a gente chegou aqui. Tá certo? Bom, e aí comparamos o que a gente tem aqui. O Qi² calculado, ele é maior que o que a gente buscou na tabela? Sim. Então ele está caindo nessa região aqui, na região de rejeição. Tá certo? Então, que conclusão que a gente chega? Nós rejeitamos a hipótese nula e concluímos que a moeda não é honesta. Tá certo? Então, é sempre isso. Não vamos fugir
disso em nossas questões, nossos exercícios. Pode ser mais simples, simplesmente para questões simplesmente solicitando que você, dados os valores, você verifique se está nessa região ou nessa, ou pode cair um exercício envolvendo todas essas questões, certo? Mas eu posso pegar um pedacinho de outro, pode ser solicitado um pedacinho de uma coisa ou outra, mas a estrutura é exatamente essa, ok? Então, muito obrigado, até a próxima, tchau!